que você, desejo que vocês tenham um dia muito abençoado hoje. A, a nossa semana está começando assim um pouco diferente da semana passada ou de como terminou a semana passada. Daqui para nós que estamos no Brasil, a semana terminou um pouco intensa. Na sexta-feira, a queda daquele avião aqui perto de São Paulo, na cidade de Vinhedo, tirando a vida de 62 pessoas. Isso causou aqui, pra, especialmente para nós aqui em São Paulo, né? Porque o avião ia pousar aqui no aeroporto de Guarulhos, ah, para as pessoas que moram na região de Vinhedo e para o pessoal do Paraná, de onde saiu o avião, foi um momento assim de sentimentos, né, fortes. Quando tem um acidente desses, a gente talvez não devesse ser assim, né? Mas eu fico sempre pensando, e se eu estivesse nesse avião, né? E a gente começa a ler histórias de pessoas que teve um homem que perdeu o avião e depois ele deu uma entrevista, e no meio da entrevista ele chorava ali de emoção, dizendo: Deus deu mais uma oportunidade para mim. Foi um negócio interessante. E agora, no começo dessa semana, continuam os trabalhos de. Já tiraram todos os corpos de lá, agora vão identificar para entregar para as famílias, para fazer o sepultamento, né? Um negócio bem triste, um momento assim muito intenso em questão de emoções. Então a semana terminou assim, né? A semana terminou também com o encerramento das Olimpíadas de Paris, que deu muito que falar na abertura, né? Eu lembro que no dia da abertura e logo nos dias imediatos, muita gente se manifestou aí nas redes sociais, alguns muito indignados, né, com algumas cenas que viram lá, e alguns falaram coisas até que não deviam ter falado, e outros falaram coisas certas, né? Mas as Olimpíadas foram interessantes, como sempre são, né? Eu sempre fui um torcedor do Brasil nas Olimpíadas. Sempre quis ver o Brasil tirando ali, conseguindo medalhas de ouro, né? De prata, de bronze, especialmente de ouro. Torcia, sempre torci pelo Brasil. Acompanhei quando pude nessas Olimpíadas agora, quando dava certo, né? Acompanhava alguns eventos esportivos, especialmente dos brasileiros, né? Porque tinha de tudo quanto é país ali. Eu já estava ali acompanhando quando era no horário que eu podia fazer isso. Mas nas páginas de notícias da internet, toda hora havia atualizações e comentários sobre as Olimpíadas, sobre os atletas, sobre os resultados. Mesmo que você não estivesse acompanhando ao vivo as competições, quando você abria uma página de notícias na sua internet, logo na primeira chamada ali da página, já apareciam notícias da Olimpíada. De repente, uma notícia que não tinha nada a ver com o Brasil chamou a minha atenção, e aí eu fui ver direitinho do que se tratava aquilo. E, e fiquei curioso e fui ler e li a notícia em vários websites de notícias do Brasil e tentei ver também em alguns sites de notícias aí dos Estados Unidos, né? Eu vou falar sobre isso com vocês hoje. Escolhi falar sobre esse evento que eu li, um atleta em especial, uma decisão que ele tomou. Isso chamou muito a minha atenção. Eu lembrei de algumas passagens da Bíblia, lembrei de um assunto relacionado ao derramamento do Espírito Santo
que foi o nosso assunto durante 10 anos aqui no Goal Six, né? O preparo para receber a chuva serôdia. Eu vou compartilhar com vocês isso na meditação de hoje. Mas antes eu quero ler com vocês dois versos da Bíblia. Depois vamos ver mais alguns. Mas agora eu quero ler esses dois textos e levar você a meditar um pouquinho na, no que diz esses dois textos. O primeiro texto está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18 diz assim: O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. E agora, a passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Pedro escreve assim: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Os dois versos falam sobre o orgulho. E o orgulho é um assunto delicado para a gente falar, né? Eu lembro bem de uma frase que um pastor antigo, né? Aposentado há muitos anos, mas ele ensinava a gente a cuidar do orgulho da gente. A gente que se diz cristão, né? Se proclama cristão, nós somos mesmo e dizemos que somos cristãos, mas ele dizia uma frase que era assim: Eu me orgulho da minha humildade. E ele falava isso brincando um pouquinho, mas era uma lição que ele queria provocar na gente, tomar cuidado com o assunto do orgulho. Nós podemos nos tornar orgulhosos até por causa de decisões boas que nós tomamos, depois nos orgulhamos dela e deixamos o orgulho tomar conta da vida da gente, né? Que ninguém aqui nesse grupo fale essa frase, né? Eu me orgulho da minha humildade. Mas eu quero lembrar esses dois textos, de Provérbios e de Pedro. Provérbios dizendo assim, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E Pedro dizendo assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no devido tempo. Bom, vamos à notícia que chamou a minha atenção lá, entre os competidores das Olimpíadas, né? Então, os dezenas de esportes diferentes ali, modalidades diferentes de esporte, né? Há a competição de salto em altura. O atleta ele vem correndo e chegando perto de onde fica ali a marca da altura que ele tem que superar, então ele faz uma curva ali na corrida dele e ele se joga para cima, né? E para frente, para cima, de costas, e ele passa de costas por cima ali da marca da vara do equipamento que fica ali marcando a altura. Um americano, atleta americano, Shelby McEwen, estava competindo ali e ele foi ficando para o final, conseguindo as melhores marcas ali, junto com outro atleta da Nova Zelândia, o sobrenome dele Kerr. E os dois foram indo e foram alcançando as marcas, até que chegou um momento em que os dois repetiram a mesma marca. Eles tentam algumas vezes passar a marca superior, né? Alcançar uma altura maior, e não conseguem, param ali, mas os dois pararam na mesma marca.
Você sabe que há três medalhas que são dadas, a de ouro, a de prata, a de bronze. A de ouro é para quem, nesse caso aqui, quem alcançava a altura maior, que ficasse ali com a altura um pouquinho abaixo levava a prata, e a que ficou em terceiro lugar levava a de bronze. Como as pessoas que estavam ali cuidando da situação viram que os dois chegaram no mesmo momento e não passavam à frente, sugeriram para os dois que eles compartilhassem a medalha de ouro. Então ficaria duas medalhas de ouro e uma de bronze. Eu achei a ideia boa, né? Mas o atleta americano não aceitou a dividir o ouro. E ele propôs, e isso é um direito que ele tinha, qualquer atleta que fica nessa situação pode fazer a mesma coisa, pode propor isso também. Ele propôs que eles continuassem tentando até que alguém errasse, não conseguisse, e aí quem acertasse levava o ouro. Ele tinha confiança de que ele ia conseguir isso. Antes de continuar aqui, eu quero lembrar o seguinte: ao dividir o ouro entre eles, nenhum ficaria em segundo lugar, os dois ficariam em primeiro lugar. Dividir o ouro não diminuiria a classificação do atleta. Ele continuaria com ouro. O que acontecia é que ele teria mais alguém com ouro perto dele, junto com ele, na mesma situação dele, tá? Ele não perderia nada, só teria alguém mais que estaria com ele ali. Ok. O atleta americano não aceitou, ele queria o ouro só para ele. E ele propôs isso. E os dois foram para o desafio. E no desafio ele errou. E o atleta da Nova Zelândia conseguiu a marca. E o ouro foi para o atleta da Nova Zelândia. E ele, americano, o atleta americano, que não quis compartilhar o ouro, acabou ficando com a medalha de prata. Eu me lembrei dessa passagem aqui quando eu li a notícia. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E lembrei dessa passagem de Pedro que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Bom, eu não estou dizendo aqui para vocês que Deus foi lá naquele lugar de competição para dar um castigo para o atleta americano. Não é isso. A mensagem não é essa. Mas a mensagem é a seguinte: o orgulho, às vezes, tira de nós coisas que nós poderíamos ter com a graça de Deus ou até sem a intervenção de Deus. Simplesmente perdemos oportunidades na vida da gente por causa do orgulho. E o orgulho, ele é considerado por Deus numa situação muito difícil. Agora eu vou ler um livro, uma citação de Ellen White num livrinho pequenininho que tem muito a ver com aquele tema da preparação para a chuva serôdia, tem muito a ver com nós recebermos o derramamento do Espírito Santo. O livrinho se chama Reavivamento e Reforma. Eu aconselho você a ler esse livro, se você não leu ainda, tá? E se leu, leia de novo. É um livro muito bom para preparar a gente para receber a chuva serôdia, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Na página 25 tem esse texto aqui. O mesmo mal que levou Pedro a cair negando a Cristo, né, quando Cristo estava sendo julgado lá na casa lá do sumo sacerdote, o mesmo mal que levou Pedro a cair negando a Cristo torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus nem tão perigoso para o ser humano como o orgulho e a presunção. Agora, amigos,
Atentem para essa frase seguinte, nessa sequência aqui. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A gente sempre ensinou, ensina e sempre vai falar que todos os pecados são iguais diante de Deus, né? Não tem pecadinho nem pecadão, né? Não tem um pecado que torne você mais culpado do que outro, mas Ellen White escreve aqui que há pecado que provoca menos esperança e pecados que são mais difíceis de nós vencermos. Não é porque ele é maior ou menor, é pela característica desse pecado e o que ele faz no nosso coração. Ela menciona aqui o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Por quê? O pecado, o pecado do orgulho cega a gente. O orgulho atinge nossos sentimentos, nossa sensibilidade espiritual. O orgulho bloqueia a ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso cérebro, nas nossas sensibilidades que tem que ver com as coisas espirituais. Olha, há uma história no Antigo Testamento que é mencionado em Jeremias e também é mencionado no livro de Reis e de Crônicas. A história de um rei chamado Jeoaquim. Joaquim era filho de Josias, aquele rei que fez a grande reforma espiritual, né? Um rei que começa a reinar com 8 anos, com 16 anos, ele está lá fazendo uma grande reforma espiritual, né? No povo do povo judeu, né? O reino de Judá. E, e Jeoaquim não seguiu os caminhos do seu pai. E ele fez coisas erradas, ele fez coisas que não agradavam ao Senhor, ele se desviou completamente do caminho do seu pai, que foi um rei que levou o povo de volta para Deus. Ele agora é um rei que está levando o povo para longe de Deus com as atitudes dele e a maneira dele reinar. Ele é um rei pecador, mas não só pecador, influencia a nação a se afastar de Deus. E aí, Deus sempre tem misericórdia para as pessoas que andam erradas, Deus sempre dá um jeito de mandar uma mensagem. Às vezes manda uma pessoa dizer, às vezes ele influencia a consciência da gente. Se a gente não for orgulhoso, Deus sempre alcança o nosso coração. Se a gente estiver andando errado, mas não for orgulhoso, Deus alcança o nosso coração. Ele tenta sempre alcançar o pecador para trazê-lo de volta. Deus chamou Jeremias, o profeta, e disse para ele: pegue um rolo, escreva nele as palavras que eu falei a você a respeito de Israel, de Judá, de todas as nações, desde que eu comecei a falar com você, durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que virão sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Olha aí, como é que Deus age? Deus diz assim: eu vou castigar você. Mas se você se converter, Deus diz o quê? Eu perdoo a iniquidade e o pecado deles. Foi assim com a cidade de Nínive, quando Deus mandou Jonas para lá. Vá dizer para aquele povo lá de Nínive que eles vão morrer. Eu vou destruir a cidade e todo mundo lá. E Jonas foi, pregou, o povo se arrependeu, começando do rei até o mais humilde. O povo se arrependeu diante de Deus e Deus perdoou a iniquidade e o pecado deles. Deus não tem prazer na morte das pessoas pecadoras.
Deus diz o que vai acontecer e se a pessoa se arrepende, ele perdoa. Bom, voltando aqui ao caso do rei Joaquim, Deus disse para Jeremias: escreve e manda para o povo esse negócio. Se eles se arrependerem, eu vou perdoá-los. Jeremias chamou Baruque, que era quem escrevia suas mensagens, e Jeremias disse: eu estou preso, não posso ir ao templo para falar para o povo, escreva isso aqui, e depois você vai lá e leia. Bom, Baruque fez isso. Jeremias ditou, ele escreveu e foi e leu para o povo. Lá entre os ouvintes havia alguns assessores do rei Jeoaquim, ouviram e disseram: nossa, é absolutamente necessário, assim que está lá no texto bíblico, é absolutamente necessário que o rei fique sabendo disso. Sabiam que era perigoso para Baruque se apresentar diante do rei, o rei poderia matá-lo. Eles dizem para Baruque: dá o seu livro aqui, vá se esconder, nós vamos levar para o rei. Levaram para o rei, contaram para o rei o que eles haviam ouvido. O rei Jeoaquim mandou Jeudi ler o livro para ele. Ele estava sentado nos seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Vou ler o texto aqui para vocês, Jeremias 36, 23. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com a faca de escrivão e jogava no fogo, no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados nem rasgaram suas roupas. Lembra lá de Nínive? O rei rasgou suas roupas, botou cinza na sua cabeça e tudo mais. Então, o rei Joaquim e seus conselheiros não fizeram isso. E embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis saber, ele não quis ouvi-los e queimou todo o rolo. O rolo era de uma mensagem de Deus escrita por Baruque que o profeta Jeremias ditou para ele. Quando o homem peca contra um Deus santo e misericordioso, não pode seguir mais nobre caminho do que arrepender-se sinceramente, confessar seus erros com lágrimas, com amargura de alma. Deus requer isso dessa pessoa. Deus não aceita nada menos do que um coração quebrantado e um espírito contrito. Mas o rei Jeoaquim e os seus assessores, na sua arrogância e orgulho, recusaram o convite de Deus. Não iriam aceitar aquilo, não iriam aceitar a mensagem, não iriam se arrepender. A graciosa oportunidade que foi ofertada para ele foi jogada fora quando o rei lançou o livro ao fogo. E a oportunidade que ele teve nessa ocasião foi a última que Deus lhe deu. Deus havia declarado que se eles recusassem ouvir a voz, haveria uma terrível retribuição. Deus pronunciou seu juízo final sobre Judá, e ele visitaria com ira especial o homem que orgulhosamente se levantou contra o Todo-Poderoso. O que aconteceu com ele? Qual foi o resultado? Jeremias 36, versos 30 e 31 diz assim: assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi, como seu sucessor. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos, os seus conselheiros, por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei sobre eles, porque não me deram atenção. Agora, na sequência, aqui vem uma citação que é muito triste a respeito de Jeoaquim. Assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim: não se lamentarão por ele, nem clamarão, ah, meu irmão, ou ah, minha irmã.
Não se lamentarão com ele, clamando: Ah, meu Senhor, ou Ah, Sua Majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Que final triste, amigos, teve esse rei, né, do povo de Deus, porque ele simplesmente deixou que o orgulho o impedisse de que as palavras de Deus fizessem uma transformação na sua vida. Quando Deus vê uma pessoa em erro, em pecado, Deus manda uma mensagem. Às vezes a mensagem é dura, mas se a pessoa abrir o seu coração e arrepender, Deus diz assim: então eu perdoo você. Mas se Deus manda uma mensagem e a reação da pessoa é uma reação de orgulho, não há salvação para essa pessoa. Por isso que nós lemos agora há pouco aqui, de todos os pecados que existem, o que menos dá esperança e o que mais e o que é mais irremediável é o orgulho. Há uma citação no livro Caminho a Cristo sobre o orgulho que eu quero também compartilhar com vocês. Olha só. Nenhum pecado é pequeno à vista de Deus. Os pecados que o homem está disposto a considerar como pequenos podem ser precisamente aqueles que Deus considera como grandes. Olha agora. O bêbado é desprezado. Se diz para ele que o seu pecado o tirará do céu. Ao passo que o orgulho, o egoísmo, a cobiça, muitas vezes não são reprovados. No entanto, esses orgulho, egoísmo e cobiça são pecados especialmente ofensivos a Deus. Não sei se você pegou o espírito da citação, né? Também não vai usar de maneira errada, né? Mas quando a autora escreve aqui no livro Caminho a Cristo sobre orgulho, dá a entender aqui que há mais esperança para o bêbado do que para o orgulhoso. Ela menciona isso. Sempre se fala para o bêbado que ele vai ficar fora do céu, mas não se fala para o orgulhoso que ele vai ser reprovado por isso. No entanto, o orgulho, o egoísmo e a cobiça são pecados especialmente ofensivos a Deus. Há uma outra coisa que preocupa muito. No livro Mente, Caráter e Personalidade, diz assim: o orgulho, o amor próprio, o egoísmo. Parece que sempre orgulho e egoísmo estão juntos, né? Eles vivem juntos mesmo, são um parzinho terrível. O orgulho, o amor próprio, o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme anuviam o poder perceptivo da mente. A verdade que poderia nos tornar sábios para a salvação perdem seu poder de controlar a nossa mente por causa do orgulho e do egoísmo. Bom, lendo as reportagens a respeito daquele atleta lá que eu mencionei para vocês, que não quis compartilhar o ouro, ele queria só ele ter o ouro. Tem gente que defendeu, tem gente que condenou. Eu não quero emitir aqui o meu juízo sobre ele, embora dá vontade, né? Mas a percepção do atleta, que nós contamos a história no começo da meditação de hoje, foi entorpecida pelo egoísmo. Ele queria o ouro só para ele. Ele poderia compartilhar com outro atleta. Os dois teriam o ouro. Ele não seria rebaixado, ele continuaria em primeiro lugar. Só que junto com ele teria outro em primeiro lugar. Mas ele queria só ele. A percepção dele foi entorpecida, não quis dividir. E ele perdeu o ouro e ele ficou com a prata. Nós podemos ter nossa percepção espiritual distorcida se a gente guardar orgulho no coração da gente.
Eu quero agora terminar a meditação de hoje falando justamente sobre o assunto de receber o Espírito Santo nos eventos finais, né, da história desse mundo, né? Vamos voltar aqui àqueles temas sobre o Espírito Santo, né? Os antigos aqui todo dia ouviam falar sobre isso, mas olha só, esse texto aqui está no livro Eventos Finais, na página 192, falando sobre o momento em que o povo de Deus vai receber o derramamento o derramamento da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, que é também mencionado como refrigério. Ellen White gosta de usar essa palavra muitas vezes quando menciona o derramamento da chuva serôdia. E ela escreveu assim: vi que ninguém poderia participar do refrigério. Em outras palavras, ninguém vai receber a plenitude do Espírito Santo, ou ninguém vai receber a chuva serôdia, a menos que obtenha vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, toda má palavra e ação. No meio dessas coisas está ali orgulho e egoísmo. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Amigos, é sério esse assunto, né? Você já sabe, né, os temas que a gente sempre estudou aqui, que se nós não recebemos a chuva serôdia, se nós não recebemos o derramamento do Espírito Santo naquele momento especial, na sequência dos eventos finais, não vamos estar preparados para enfrentar o tempo de angústia, não estaremos preparados para o momento das 10 últimas pragas lá do Apocalipse. Não estaremos preparados, as 7 últimas pragas, né? Não estaremos preparados para tudo o que vai acontecer. Precisamos receber o Espírito Santo, mas ele não será derramado em quem guarda no seu coração orgulho e egoísmo. O orgulho afasta Cristo do nosso coração. O orgulho e o egoísmo não podem encontrar lugar no caráter sem expulsar aquele que era manso e humilde de coração. Eu me lembrei desse assunto assim, isso foi criado aqui na minha mente quando eu li a história daquele atleta que estava com o ouro nas mãos. E porque ele não aceitou dividir com o outro que estava competindo, ele diz: eu quero o desafio para somente eu ficar com o ouro. Ele ficou com a prata. Só que na vida espiritual não tem segundo lugar. Na vida espiritual, ou você ganha ou perde. Não tem ouro, prata e bronze. Não, entre os salvos não haverá classificação de quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Na questão da salvação, ou você é o primeiro lugar, ou você não entrou. Todos que entrarem lá serão medalhas de ouro. Haverá milhões e milhões de pessoas com medalha de ouro, né? Falando do assunto da salvação, de entrar no céu, de ser salvo. Mas não haverá segundo lugar. Nós não podemos nos dar ao luxo de tentar competir e manter orgulho e egoísmo no coração da gente. Você já alcançou a salvação, você já foi salvo por Cristo. Não perca o seu ouro agora. O que aconteceu com aquele moço é que ele já tinha o ouro e ele perdeu. Você já tem o ouro. Jesus já salvou você. Você já está salvo. Não deixe o orgulho ou o egoísmo
guardado aí no coração, né? Coração da gente. Todos nós somos assim, né? Nós pastores também. E pastores têm muita tentação de ser egoísta ou orgulhoso. Todos nós. Nós já temos o ouro. Cristo já nos salvou, Cristo deu a vida por nós. Não vamos perder. O ouro já é nosso. Não vamos jogar fora por causa de um desejo egoísta ou de um sentimento de orgulho no coração. Termino com o texto de Filipenses 2, que fala como é o assunto do orgulho ou da humildade no coração de Cristo, que é o nosso maior exemplo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria, escreve o apóstolo Paulo, tendo o mesmo modo de pensar entre nós, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor uns para com os outros, um só Espírito, uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros também. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algumas frases aqui, né? Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Verso 7 e verso 8. E no verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. O que escreveu mesmo o apóstolo Paulo? Humilhem-se. O apóstolo Pedro, segundo o texto que eu li hoje na meditação, apóstolo Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Desculpa ter usado um exemplo da Olimpíada para vocês, mas quando eu li essa notícia, eu lembrei desses textos aqui e eu pedi a Deus, Senhor, eu já tenho a medalha de ouro. O Senhor já me salvou. Jesus Cristo já derramou seu sangue por mim. Não me deixe perder essa medalha de ouro, Senhor, por causa do orgulho. Tira do meu coração o orgulho e o egoísmo, para que eu continue com a medalha de ouro da salvação, do sangue de Cristo no meu coração. Deus abençoe você e tenha um dia abençoado, viu? Na sua vida. Esse dia de hoje, essa semana de trabalho, né? Alguns já trabalharam ontem, mas a maioria começa hoje. Que Deus cuide da sua vida, abençoe você o tempo todo. É o meu desejo para você.